gay! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal. E hoje a história não vai ser belíssima, mas isso vocês já sabiam, né? Vocês estão aqui no canal, então realmente vocês não estão esperando flores, né? Mas na história de hoje eu já te pergunto: se eu te contasse que um casal passou por uma completa tragédia simplesmente pelo fato de ter tirado o videogame do filho deles. Exatamente o que você ouviu. Mas enfim, eu vou te contar essa história até o final. Hoje eu vou te contar a história do Daniel Patrick, um adolescente que basicamente confundiu a vida real com o jogo, sabe? Eu não acho que confundiu, não. Eu acho que o parafusinho dele tá realmente faltando, mas eu deixo pra você julgar e deixar aqui nos comentários no final do vídeo. Mas vamos lá, pega a sua pipoca, prepara o seu miojo, já dá um like nesse vídeo se você não deu like, já se inscreve se não for inscrito e vamos pro vídeo. O Daniel morava em Wellington, Ohio, com seus pais, o Mark e a Susan Patrick. Ele também tinha duas irmãs mais velhas, chamadas Heidi e Holly, e eles eram mais uma família comum na vizinhança. A Susan trabalhava no setor de saúde e o Mark era um pastor pentecostal. As crianças da família tinham recebido, valores cristãos durante a infância e, segundo relatos, eles tinham um relacionamento muito bom com os pais, eram bons alunos, enfim, era uma família tranquila, de boa. Os vizinhos nunca relataram nenhum caso de violência ou de má conduta, tanto vindo dos pais quanto deles mesmos. E todo mundo acreditava na vizinhança que eles eram uma família feliz. Em 2007, Daniel tinha 16 anos. Ele cresceu como um adolescente normal, tinha bastante amigos na escola, se dava bem com a família e sempre teve um bom desempenho escolar. Os pais dele nunca tinham recebido nenhuma, mensagem da escola falando: então, seu filho fez alguma bosta aqui. Nunca tinha acontecido isso. Ele era, tranquilo, diferente de mim, que minha mãe sempre era chamada, né, mãe? Mas era porque faziam coisas comigo, eram maus comigo, não porque eu fazia alguma coisa. Só fui pra diretoria uma vez porque eu fiz algo. 2, 3. Mas infelizmente foi nesse ano que ele acabou sofrendo um acidente enquanto ele esquiava, fazendo com que ele tivesse uma lesão na coluna vertebral, e isso fez com que o garoto tivesse que ficar em casa preso durante bastante tempo. Não que ele tivesse de fato preso com algemas, mas enfim, tendo que ficar em casa por conta da lesão. Então ele adquiriu um hobby novo, que era o videogame. Até aí tudo bem, inofensivo, né? Mas vai ficar ruim. E ainda no ano de 2007, além dos jogos normais, ele também começou a se interessar por jogos de tiro em primeira pessoa. Se você joga, você sabe o que é. Se você não joga, você pergunta pra alguém ou vai aparecer aqui o que é. Porque eu também não sabia, acabei de descobrir. Esse tipo de jogo já estava tomando conta do mercado há bastante tempo e vários pais começaram a sofrer com essa questão dos filhos não pararem de jogar. Enfim, jogo de tiro, essa coisa violenta. Esses dois meninos aqui vão falar que eu tô errada, mas eu também acho que incentiva a violência. O que vocês acham? De forma alguma. Tá bom. Isso aí tá na cabeça de cada um. Ah, então tá bom. Rafa, a mesma coisa? Não acho também não. Tá bom, né? O terceiro jogo da série popular, chamada Halo, foi lançado em 2007, o Halo 3. E assim como os outros gamers adolescentes que gostavam daquela franquia, compraram esse jogo também, além de jogar o Halo 1, Halo 2, enfim. Foi aí que os pais dele começaram a ver alguns hábitos incomuns do Daniel depois que ele começou a jogar muito. No nível de, ele não sair do sofá nem pra comer, nem pra ir no banheiro. Ele só ficava sentado no sofá, jogando 24 horas por dia. O Daniel não tinha, de fato, o CD do jogo Halo 3, ele jogava dos amigos dele, inclusive ele chegou a pedir pro pai algumas vezes uma cópia do DVDzinho, do CD lá pra ele poder jogar, mas o pai negou diversas vezes. E tentar proibir o Daniel de jogar o jogo também não tava funcionando, porque quando os pais proibiam, ele ia pra casa de um amigo dele jogar. Então, de fato, o garoto só sabia jogar, só queria jogar e só jogava. O Mark, o pai dele, foi muito decisivo na sua decisão. Olha que redundância. Mas enfim, ele de fato foi muito rígido na decisão dele, porque ele queria manter dentro de casa, por ser pastor também, as crenças cristãs. Ele não queria incentivar nenhum tipo de jogo violento na casa dele, então ele proibiu o filho de jogar qualquer tipo de jogo violento. Porque ele já sabia que o jogo poderia sim incentivar o filho dele de alguma maneira negativa e, enfim, dar alguma bosta futuramente. Incapaz de controlar o seu filho de 16 anos, o Mark deu um ultimato. Ele falou: ou você fica em casa e não joga e fica em casa de boa, ou você pega esse Halo 3 e vai pra algum lugar, entendeu? Você vai sair da minha casa e não vai morar mais comigo. Um beijo, pra você. E o que o Daniel fez? É óbvio que ele decidiu ficar com o jogo, né? Porque é muito melhor ficar com o jogo do que com a sua família dentro de uma casa, dentro de um lar, né?
É claro, coisa assim boba. Mas ele resolveu sair de casa e ir pra casa de um amigo dele. Foi relatado que ele e o amigo ficaram, inclusive, jogando esse Halo 3 durante mais de 18 horas seguidas pelo período que ele tava lá. Os pais desse amigo do Daniel começaram a ficar bastante preocupados e pediram pra que o menino tivesse um pouco de noção e voltasse pra sua casa. E foi isso que ele fez, né? Que ele não tinha mais o que fazer. Depois de ter voltado pra casa, ele fugiu de casa, foi até uma loja de jogos que tinha perto de casa e comprou o bendito CDzinho lá do Halo 3. Só que na hora que ele tava voltando pra casa, a mãe dele, pegou ele no pulo gato. O Mark, novamente, muito fiel às suas decisões, né? O pai, ele tava bem... Não vou deixar essa ser humana jogar jogo de jeito nenhum. E foi isso que ele fez. Pegou o CD que o menino tinha acabado de comprar e guardou dentro do cofre da família, que tinha tudo, né? Dinheiro, inclusive uma arma, né? De fogo, que americano gosta desse negócio de arma. Eu nunca vi, né? Negócio do porte. Eu adoro que eu falo mal de americano pra cacete, mas eu tô aqui com um casaco USA. Enfim, ele colocou o jogo do menino nesse cofre, trancou, obviamente, só ele tinha a chave, né? E o pai pensou que o Daniel já, enfim, teria, sei lá, se cansado de tanto tentar e nada conseguir, e sempre levar um não, você não vai jogar, e acabar se acostumando com a nova vida sem jogo, mas é óbvio que não, se esse vídeo tá nesse canal, é óbvio que esse garoto surtou, né? O dia era 20 de outubro de 2007, e a Heidi, uma das filhas mais velhas do casal, irmã do Daniel, resolveu ir lá na casa pra, sei lá, passar um tempo de qualidade com a família, levar o marido, ficarem juntos, sabe? Só que antes da Heidi e do marido chegarem, tava o casal lá na sala de boa, quando o Daniel chegou e falou: mamãe, papai, tudo bom? Tem uma surpresa pra vocês. Fecha o olhinho que eu tenho uma surpresa. And he came out and he said to me and Sue, hey, Mom and Dad, I have a surprise for you. Will you close your eyes? And I glanced over at Sue and I was like, okay, I mean, cool. We thought maybe he was going to be showing us something or apologizing about all the video game tension. He came right around here, walked up right behind me, and shot me right in the head. And then he turned, took 4 shots at his mom and he hit her 3 times. Como vocês puderam ver, foi o maior erro que os dois cometeram, porque naquele dia o nosso queridão Daniel tentou achar o bendito CD do Halo 3 pra poder jogar, acabou encontrando dentro do cofre, mas junto dentro do cofre tinha o quê? A bendita arma que ele teve que pegar, né? Com raiva do que os pais estavam fazendo, de não deixar ele jogar, ele fez o impensável. Ele atirou contra o pai dele uma vez e contra a mãe ele chegou a atirar 4 vezes. E apesar do pai ter sido atingido na cabeça pelo tiro, ele conseguiu sobreviver. Mas infelizmente a Susan não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou falecendo quase que na hora. E por coincidência ou não, a irmã mais velha, a Heidi, acabou chegando em casa bem na hora e essa ligação aqui aconteceu pra polícia. What's going on? I don't know what happened. I just came over to my parents' house because we were going to watch the game, and my mom is shot, and my dad is shot, and my brother's here. Does anybody know what happened? Did your brother shoot your parents? I don't know. I didn't know. O Daniel então aproveitou enquanto a polícia não chegava, pegou a van da família e fugiu. E por incrível que pareça, ele fugiu e levou o jogo com ele, pra vocês terem noção o quão dissociado da realidade esse moleque tava. Mas não demorou muito e a polícia conseguiu localizar o Daniel e levar ele preso. E só pra vocês terem noção da cara de pau desse ser humano, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou na polícia, começou a falar e tal, foi começar a chorar, perguntando da mãe, perguntando como é que a mãe tava e falando que o próprio pai tinha atirado contra ela e não tinha sido ele. Ele colocou toda a culpa no pai. De volta à cena do crime, os investigadores encontraram a Susan com uma bala no peito, 2 balas no braço e 1 bala na cabeça. Ela faleceu quase que imediatamente enquanto o marido dela foi levado e acabou tendo a mandíbula quebrada. O tiro só não pegou no cérebro dele e ele não faleceu por questão assim de centímetros, milímetros. Ele entrou em coma, lutou pela vida durante vários meses, teve que fazer várias cirurgias e infelizmente ele também acabou perdendo o funeral da esposa dele. Felizmente ele sobreviveu e ficou bem depois de sair do hospital. Vai aparecer algumas imagens aqui de como ele tá hoje em dia. Já durante o interrogatório, o Daniel manteve-se muito fiel ao que ele tinha dito antes, com um pequeno detalhe de colocar sempre a culpa no pai dele. Ele descreveu como é que foi o dia lá do crime que aconteceu e colocou a culpa toda no pai dele de novo.
just yelling, just screaming at my mom. My dad walk into his bedroom and then walk back out. And then I heard a gunshot. I ran out there and my mom had been shot. Quando as notícias sobre esse caso acabaram se espalhando, todo esse caso ficou muito famoso e todo mundo, a população, tava pedindo justiça, né? Que alguém fizesse alguma coisa, porque o que o Daniel fez não era muito legal, não foi nem um pouco maneiro. E eles também estavam pedindo, a população tava pedindo pra que tivesse pena de morte. Os julgamentos do Daniel continuam bem polêmicos até os dias de hoje. O juiz analisou as provas tanto do acusado quanto da testemunha. O promotor alegou que o Daniel não tinha sentido remorso depois do que ele fez com a própria mãe. E de qualquer forma, o julgamento foi bastante emocionante. O Daniel se mostrou bastante emocionado quando mostraram as fotos da mãe e quando o pai dele deu o depoimento sobre tudo que aconteceu no dia. Depois de todas as investigações e análises que foram feitas, inclusive teve uma análise que foi feita dentro do próprio jogo em si para tentar entender o que aconteceu. E no final das contas, a resposta que se deu foi que provavelmente o Daniel confundiu o mundo virtual com o mundo real. Ele não pensava que ele estaria tirando a própria vida da mãe na vida real e sim no jogo. Enfim, a cabeça dele deu um nó. Por outro lado, o advogado do Daniel também falou que ele nunca tinha tido nenhum comportamento violento antes desse incidente, que de fato tinha sido um episódio isolado e ele tinha escolhido o jogo como a única forma de entretenimento que ele tinha, né? Já que, enfim, ele tinha passado por um acidente, estava sozinho em casa, não podia sair e quando os pais tiraram essa única diversão que ele tinha, ele ficou com muita raiva, fazendo com que ele fizesse algo no impulso, assim, né? Cara, não vai colar tentar amenizar essa situação pra mim, mas, enfim, pra você, o que você acha? Me deixe saber aqui nos comentários. É justificável ou não? Por favor, gente, fala que não. Por fim, o juiz reconheceu que esse tipo de jogo causa um vício muito grande nos jogadores e que, de fato, quando ele tá jogando e depois que ele acaba de jogar, ele fica muito feliz. Só que depois, quando ele tá sem esse jogo, ele fica muito triste, tem um pico, assim, bem intenso. E é como se fosse um vício em alguma substância mesmo, você fica com uma dependência daquilo. No final das contas, o Daniel recebeu sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de 23 anos preso. O advogado do Daniel chegou a pedir clemência pro juiz, assim, pelo amor de Deus, querido, tudo bom, vamos levar em conta a situação mental que ele tem. Mas o juiz falou: aqui não, meu amor, aqui não. Foi assim que o juiz falou. E o louco disso tudo é aí que eu acho babado a vida do crente, né? Eu posso falar de crente porque eu sou crente, então não tenho lugar de fala, eu tô podendo falar. O Mark, seguindo toda, como é que eu posso dizer, a veia aí religiosa e sobre o perdão, ele perdoou o próprio filho, mesmo ele tendo tirado a vida da esposa dele e atirado contra a própria vida dele por conta de simplesmente um videogame. Mas ele chegou a perdoar o filho. Tá, mas eu vou deixar aqui vocês com as palavras do Mark, do nosso querido pai, pra vocês terem noção do que ele disse. Quando eu descobri que minha esposa havia morrido, fiquei com tanta raiva que queria matá-lo. Disse a Deus: odeio esse garoto, não quero vê-lo nunca mais. Comecei a chorar e o Senhor disse: eu o capacitarei a perdoar seu filho. Ele perdoou, né? Se fosse eu, sou crente, mas essa parte Deus ia ter que trabalhar legal comigo, porque ninguém chega perto de quem eu amo, nem uma pessoa que eu amo mesmo. Mas é isso, gente. Me deixe saber aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história desse querido Daniel. Se é plausível o que ele fez por conta de um jogo, eu acho muito absurdo. Mas enfim, se vocês não são inscritos aqui no canal, já se inscreve. Se você não for assinante ainda, se torne membro deste canal. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!